Biografia de Gladys Aylward, capítulo 14. Um preço por sua cabeça. Uma chuva de pedrinhas bateu contra a tela de papel de arroz na janela do quarto de Gladys. O coração dela disparou no peito, mas ela continuou deitada imóvel, tentando decidir o que fazer. Por fim, gritou para ver quem estava tentando chamar sua atenção. Para seu alívio, era um soldado nacionalista chinês. Ele era cristão e Gladys o conhecia bem. Ela vestiu o casaco e desceu as escadas para deixá-lo entrar. Quando fechou a porta atrás dele, ele olhou em volta de forma nervosa e começou a dizer: "Você deve vir com os soldados. Os japoneses estão voltando e nós não temos homens suficientes para impedi-los. Estamos saindo de Yangsheng e ela cairá em mãos inimigas de novo. Os japoneses estão ficando mais desesperados. Venha comigo agora. O general ordenou que você me obedeça. As crianças também podem vir." Ele lhe enviou uma carta. Agitado, o soldado entregou uma grande folha enrolada como um pergaminho para Gladys. Ela segurou o papel perto da lamparina e leu a mensagem. Na carta constava o que o soldado acabara de dizer. Ela poderia ser sua espiã, mas com certeza não faria parte de seu exército. Ela estava sob as ordens de Deus e de mais ninguém. Então Gladys pegou uma caneta e com um floreio escreveu: "Jidutu Yang Butui. Os cristãos não recuam nunca." Sentindo-se satisfeita por ter demonstrado sua posição de forma clara e firme, ela devolveu a carta ao soldado e disse-lhe para entregá-la ao general. O soldado sacudiu a cabeça negativamente. Ele implorou: "Você não entende. Você precisa vir, pois corre grande perigo." "Bobagem", retrucou Gladys, ignorando o fato de que ela havia ido se deitar com a mesma impressão apenas uma hora antes. "Sou uma cidadã chinesa como todos os que vão ficar. Assim passarei pelo mesmo perigo que todas as outras pessoas em Yangsheng, nem mais nem menos. Ficaria grata, porém, se você levasse as crianças a um lugar seguro, mas eu ficarei aqui onde posso servir mais." Balançando a cabeça diante da resposta de Gladys, o soldado tirou uma segunda folha de papel do bolso e entregou a ela. Ele lhe falou gentilmente: "Não quero assustá-la, mas você está enganada. Estes pôsteres já estão colocados por todos os lados da muralha da cidade de Zhenzhou e logo estarão na muralha da cidade de Yangsheng, tão logo os japoneses cheguem." Gladys desdobrou o papel e segurou-o perto da lamparina. Era um pôster com os dizeres "recompensa" em letras grandes. Em seguida, lia-se no cartaz: "Quem der informações que levem à captura das pessoas mencionadas abaixo, vivas ou mortas, receberá a recompensa de $100 do alto comando japonês." 3 nomes estavam listados no cartaz, e Gladys conhecia todos eles. O primeiro nome era do mandarim de Zhenzhou. O segundo era de um empresário bem conhecido na região. O terceiro nome era Ai Wendé, também conhecida como a Mulher Pequena. Gladys olhou para o cartaz como se esperasse que seu nome desaparecesse a qualquer momento. O soldado interrompeu seus pensamentos. O general disse que os japoneses encontraram algum artigo de revista vindas da América. "Você disse coisas ruins sobre eles nos artigos. Eles não terão misericórdia quando a encontrarem." Gladys tentou absorver a informação de forma mais profunda. Havia um preço sendo pago por sua cabeça, e por sinal era um valor bem alto. Todos em um raio de 150 quilômetros de Yangsheng sabiam quem ela era, e alguém, ela tinha certeza, acabaria cedendo à tentação de ganhar um dinheiro fácil com esse conhecimento. Ela precisava de algum tempo para pensar no que fazer. "Obrigada", ela disse ao soldado. "Vou lhe dizer minha decisão pela manhã." O soldado fez uma reverência e desapareceu na escuridão. Com as mãos trêmulas, Gladys trancou a porta atrás dele. Uma escolha importante estava à sua frente. Ela deveria fugir ou ficar e enfrentar as possíveis torturas e até mesmo a morte. Gladys não se amedrontava com a ideia de ficar, mas se perguntava se haveria algum motivo para ela morrer às mãos dos japoneses. Ela pensou em uma oração chinesa que a senhora Jenny havia lhe ensinado anos atrás. A oração dizia: "Se eu tiver de morrer, não me deixe ter medo da morte, mas que haja um propósito, Deus, na minha partida." Em silêncio, para não perturbar nenhuma criança, Gladys levou a lamparina de volta ao quarto. Ela orou: "Ó Deus,
Mostra-me o que fazer. Com isso, ela pegou a Bíblia e a abriu. Passou o dedo sobre os caracteres chineses impressos nas páginas e depois parou. Ela leu o versículo em que seu dedo parou, que dizia o seguinte: fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azon, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Jeremias 49:30. Gladys tinha sua resposta. Às vezes, o cristão precisava recuar, e ela cria que, de acordo com o versículo que acabara de ler, esse era um desses momentos. Gladys permaneceu acordada aquela noite, pois sabia que precisava levar pessoalmente as crianças para Xinyan. Não adiantava esperar o retorno de Tsim Penquang. Algo deveria ter acontecido, ou ele já teria voltado. Ela poderia aceitar a oferta do general de proteger Lassie e as crianças. Contudo, se os soldados nacionalistas chineses fossem forçados a fugir dos japoneses que avançavam em sua direção, que tipo de proteção eles de fato poderiam lhes oferecer? Gladys deveria encarar os fatos. Ela estava bem no meio de uma zona de guerra. Se os japoneses a encontrassem com 94 crianças, eles provavelmente matariam as crianças para depois matar Gladys. Quando os primeiros raios de sol surgiram através da tela de papel de arroz na janela, Gladys colocou seu plano em movimento. Acordou todas as crianças e mandou que vestissem todas as roupas que possuíam e amarrassem todos os sapatos de pano que tivessem na cintura. Gladys sabia que os sapatos seriam um problema durante a jornada. Os sapatos chineses eram feitos de tecidos com casca de árvore usada como solas e, de modo geral, duravam quase um mês nas ruas da vila. Sobre as rochas e as trilhas estreitas dos terrenos montanhosos em que andariam, um par de sapatos mal duraria um dia. Assim que as crianças ficaram prontas, Gladys pediu que juntassem o saco de dormir e se alinhassem em ordem de tamanho, garotas de um lado e garotos do outro. A fila se estendia pela porta e atravessava o pátio. Gladys examinou a cena. Na frente da fila das garotas, ela contou 20 meninas que tinham entre 13 e 15 anos de idade. As garotas mais velhas ajudariam a controlar as pequenas, como fariam os meninos mais velhos. As 67 crianças restantes eram pequenas demais para realizar qualquer outra tarefa. A criança mais nova contava apenas 4 anos, no entanto, ela deveria se responsabilizar pelo carregamento do próprio saco de dormir como as demais. Gladys recolheu o suprimento de comida que estava na casa, o suficiente para 2 dias, e embrulhou em um pano e o deu a um dos garotos mais velhos para carregar. Ela levou consigo a panela de ferro para cozinhar o milheto. A procissão atravessou o portão oeste de Yangsheng pela última vez. Apenas algumas crianças mais velhas faziam certa ideia do perigo que estavam à frente delas. Para as menores, era uma chance de correr e brincar ao ar livre. Elas tagarelavam e riam, correndo de lá para cá e montando emboscadas para o grupo principal, escalando pés de ameixas e correndo para frente e para trás na fila, levando mensagens bobas de um lado para o outro. Só quando a tarde avançou que algumas delas perguntaram a Gladys onde iriam dormir naquela noite. Ela não fazia ideia, pois nunca havia tomado a rota até o Rio Amarelo antes. Alguns tropeiros lhe disseram serem necessários 5 dias nas trilhas principais para chegar ao rio. Então ela calculou que levariam uns 12 dias para alcançá-lo viajando pelas montanhas em trilhas menos conhecidas. As crianças estavam ficando famintas e cansadas quando a primeira aldeia apareceu à distância. Gladys as encorajou a prosseguir, e quando o sol começou a se pôr, elas entraram na aldeia. Gladys caminhava na dianteira do grupo, e quando ela se virou para ver a fila de crianças que seguia atrás dela, perguntou-se onde encontraria abrigo para quase 100 crianças. Como que em resposta à sua pergunta, ela olhou para cima e viu um monge budista, com suas vestes cor de açafrão. Ele estava de pé nos degraus de um templo. Aonde você vai com todas essas crianças? Ele perguntou. Para Xinyan, somos refugiados, respondeu ela. O monge pareceu intrigado e perguntou. Elas são todas suas? São, disse Gladys, cansada demais para explicar qualquer outra coisa. Eu preciso de um lugar para passarmos a noite hoje.
Bem, eu não vejo motivo para vocês não dormirem no templo. Há muito espaço no chão, ele disse enquanto acenava para que as crianças entrassem. Gladys ficou grata por conseguir um teto para todos descansarem. No pátio aberto sobre uma figueira, ela cozinhou o milheto para todos. Depois de comer, as crianças desenrolaram os sacos de dormir. No entanto, o sono não veio facilmente para Gladys. Havia muitos ratos correndo por todos os lados. Mais grave que isso, contudo, era o fato de ela começar a nutrir dúvidas incômodas sobre a possibilidade de chegar a Xi'an ou não. Hoje havia sido o dia mais fácil da jornada, e ainda assim difícil o suficiente. Algumas meninas mais velhas em quem ela confiava não estavam conseguindo caminhar muito bem. Seus pés haviam sido amarrados durante muitos anos e, embora estivessem agora livres, não eram tão fortes e planos. Além disso, havia o suprimento de comida. O milheto que tinha consigo podia ser economizado para durar apenas mais alguns dias. Depois disso, onde eles encontrariam comida suficiente todos os dias para alimentar quase 100 pessoas? Embora os pequenos ainda estivessem cheios de entusiasmo, o que ela faria quando começassem a ficar para trás? Não havia crianças mais velhas para carregar todos. Gladys nem se permitiria pensar na pior possibilidade, encontrar soldados japoneses. Quando Tixin Penquang levou as primeiras 100 crianças para Xi'an, havia pouca atividade japonesa na área. No entanto, nos últimos dias, de acordo com o monge, muitos soldados estavam sendo avistados na área. Se as crianças fossem encontradas com Ai Wendy, a mulher do pôster dos procurados, não haveria misericórdia para nenhuma delas. Na manhã seguinte, as crianças obedientes enrolaram seus sacos de dormir. Depois comeram o milheto, agradeceram ao monge budista pela ajuda e marcharam para o campo mais uma vez. Na noite seguinte, conseguiram abrigo e dormiram espremidos em uma casa. E as 2 noites depois disso foram passadas a céu aberto. No 5º dia, elas começaram a caminhar montanha acima. Estavam caminhando por pequenas trilhas, que sempre pareciam terminar em novas bifurcações diferentes, e cada vez que chegava em outra, Gladys olhava para o sol e calculava o caminho para o sudoeste. Essa era a direção tomada. Na 5ª noite, o grupo saído de Yangsheng, risonho e despreocupado, havia completamente desaparecido. Em seu lugar havia um grupo de meninas mais velhas com pés cortados e machucados. Meninos mais velhos lutando sob o peso de pilhas de roupas de cama. E crianças de 4 e 5 anos que choravam quando estavam com fome e medo. Isso significava pelo menos 10 ou 12 chorando juntas o tempo todo. A própria Gladys sentia um cansaço estranho. Ela sentira muitas vezes desde que fora atingida na cabeça com um rifle em Zeshou. Às vezes, mais do que tudo, ela só queria se encolher aninhada contra uma pedra e dormir, mesmo no meio do dia. Mas com a vida de tantas crianças a depender dela, ela não podia ceder à exaustão. Às vezes as crianças cantavam hinos enquanto caminhavam, e às vezes seguiam em silêncio, exceto as crianças que choravam. Em um desses momentos tranquilos, 2 desses meninos mais velhos, enviados na frente para explorar a trilha, voltaram correndo e gritando: "Soldados!" Gladys segurou as mãos das crianças mais próximas, com os olhos vagando de um lado para o outro. Ela e as crianças estavam em um desfiladeiro estreito, e não havia lugar para que todas saíssem da trilha. Por um momento terrível, Gladys não soube que ordem dar às crianças. Então ela ouviu uma voz à distância. A voz falava chinês, não japonês. O aperto das mãos de Gladys nas das crianças relaxou. Os soldados que vinham eram amigos e não inimigos. Gladys e as crianças esperavam pela aproximação deles. Assim que os soldados apareceram, o som dos aviões foi ouvido acima deles. Todos olharam para cima, e por cima de suas cabeças, eles viram passar os bombardeiros cor-de-prata cintilantes japoneses. As crianças e os soldados que se aproximavam instintivamente mergulharam para se esconder debaixo das árvores ou atrás das pedras. Gladys agachou-se sob um arbusto, encolhida sobre 3 crianças menores, esperando tensa a chuva de balas de metralhadora ou as bombas que pareciam sempre acompanhar os aviões japoneses.
Dessa vez não houve nenhum ataque. Por causa da ravina íngreme e rochosa, os pilotos não tinham visto as pessoas. Uma vez que os aviões estavam fora de vista, as crianças e os soldados saíram dos esconderijos e se cumprimentaram. Todos ficaram muito contentes com o encontro. Os soldados, sem dúvida, porque estavam muito longe dos próprios filhos. E as crianças, porque as mochilas dos soldados estavam repletas de guloseimas, além de comidas que elas não viam há muitos meses na província de Shanxi. Como estava quase anoitecendo, os soldados convidaram Gladys e as crianças para passarem a noite em volta de uma fogueira consigo. Eles ofereceram um banquete para as crianças e pela primeira vez durante a viagem, Gladys sentiu-se livre para comer sua porção de comida. Todos dormiram bem naquela noite. Bem cedo de manhã, os dois grupos desejaram o melhor um para o outro e partiram em direções opostas. Nos dias seguintes, Gladys com frequência pensava na refeição oferecida pelos soldados nacionalistas. Ela e as crianças não comeram mais. Agora, para dar-lhe energia, ela contava apenas com chá quente feito com galhos e folhas colhidas ao longo do caminho. Todos tomavam a bebida nas poucas tigelas de arroz que não haviam sido quebrados ou perdidas. O sol os castigava durante o dia, rachando os lábios das crianças e minando suas energias. À noite, o uivo dos lobos as enchia de terror. No entanto, prosseguiram, fazendo paradas cada vez mais frequentes e olhando em volta de cada curva do caminho para ver à distância o poderoso rio amarelo de relance. Gladys lhes disse que quando saíssem das montanhas e atravessassem o rio, poderiam dar uma volta em algo chamado trem para Xi'an, o resto do caminho. No 12º dia, a jornada se tornara quase insuportável. Os menores já não riam, nem brincavam como no primeiro dia da marcha. Agora, todos se concentraram na tarefa sombria de colocar um pé ferido e machucado na frente do outro. Gladys estava preocupada que se mais algum avião japonês voasse sobre eles, ninguém teria energia para se esconder. No entanto, ainda assim continuaram. Ao meio-dia, Gladys notou que não estava mais subindo. Na verdade, a trilha começara a descer, saindo das montanhas. Então Gladys viu o que esperou tanto tempo para ver, o rio amarelo brilhando à distância. "Vamos lá, crianças, é para lá que estamos indo", gritou Gladys apontando para o rio. "Mas está tão longe", respondeu uma das crianças. "As pedras estão machucando os meus pés", reclamou outra criança. "Nós nunca chegaremos tão longe", afirmou a terceira. "É claro que chegaremos lá", disse Gladys. "Olhem lá para baixo." Ela apontou para uma pequena aldeia entre eles e o rio. "Acho que aquela é o Anshu. Nós vamos encontrar comida lá. E então faremos uma caminhada curta até o rio. Vamos pegar um barco. E antes do anoitecer tomaremos uma deliciosa sopa quente. E depois vamos dormir em um cangue morninho hoje à noite." O pensamento animou as crianças. Com o fato de a trilha agora levar até uma descida constante, todos caminhavam um pouco mais depressa e começaram a cantar hinos como haviam feito nos primeiros dias da caminhada. 2 horas depois, quase uma centena de crianças cantando hinos com sapatos rasgados e lábios rachados atravessaram os portões de Yanshu. Elas esperavam ser recebidas pela população local, mas não havia ninguém. As crianças gritavam e abriam portões que davam para quintais particulares. Espiaram no interior do templo e olharam no mercado, mas não havia pessoas alguma à vista. Por fim, uma das crianças viu um homem idoso dormindo embaixo de uma árvore. Ela foi buscar Gladys, que se apressou na direção do homem, esperando que ele estivesse mesmo dormindo e não morto. No momento em que ela chegou até ele havia sido despertado pelo barulho das crianças e estava resmungando sobre a situação. Gladys começou uma conversa. "Estamos em Yanshu, não estamos?" "Sim", respondeu o idoso. "Então onde está todo mundo?" "Foram embora. Os japoneses estão chegando e todos cruzaram o rio." "E por que o senhor não foi com eles?" ela perguntou. "Estou muito velho e eles já mataram meus filhos. Prefiro usar meu último suspiro para cuspir nos japoneses, em vez de fugir deles." "Como todos conseguiram atravessar o rio?" Gladys perguntou, mudando o assunto. O velho respondeu: "Alguns barcos os levaram, mas todos eles partiram agora. Não há mais barco no rio."
Vocês vieram das montanhas. É melhor voltarem para lá, senão ficarão presas aqui. E aí os japoneses vão matar todos vocês. Gladys suspirou profundamente. Ela não podia levar as crianças de volta para as montanhas. Não havia comida lá. E elas com certeza morreriam de fome. Então ela declarou: nós estamos a caminho de Xi'an. Já estamos na estrada há 12 dias e não vamos parar agora. Vamos caminhar até o rio e encontrar uma maneira de atravessar. Deus nos ajudará. O velho cuspiu no chão. Você é uma tola. Pode escapar por conta própria quando os japoneses vierem. Mas com esse exército de crianças, não terá chance. Gladys soltou um assobio alto e todas as crianças saíram correndo das várias casas e pousadas desertas. Vamos lá, ela chamou. Estamos quase no rio. Gladys pegou um dos garotinhos para levá-lo nas costas. Enquanto caminhavam, ela se perguntava como eles atravessariam o Rio Amarelo. Ela levara as crianças até ali para nada. Ela pensava no que faria com as 94 crianças se não pudessem voltar e seguir adiante.